Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio ao Bom Papai do Céu do Zona Independente. Hoje eu tenho aqui um cara que, modéstia à parte, eu tenho uma admiração especial, porque o cara é cantor, produtor, goleiro, compositor, produtor de eventos, dono de casa de show, dono de produtora, o que Ronaldo Júnior não é. Cara, mais uma vez, Exato. muito obrigado por ter vindo. Cara, que satisfação. Satisfação máxima ter você aqui. Ronaldão, e aí, mano? Como é que é ser esse cara mil e uma utilidades, ainda marido, pai, filho, corintiano? Pior de todos é esse, É o cara. pior de todos, o mais doloroso de todos é esse. Eu sei como é que é. Como é que é ser tudo isso e achar espaço, tempo pra tudo isso, cara? Cara, um prazerzaço estar aqui hoje, muito feliz de ter recebido esse convite. A gente vai acumulando, né, funções, né? Primeiramente, quando eu escolhi trabalhar com música, além disso tudo que você falou, ainda era confeiteiro quando eu comecei. E aí eu saí dessa vida para realmente trabalhar com música há 17, vai fazer 17 anos agora, em junho. E de lá pra cá eu fui só acumulando coisas, né? Fui acumulando funções. E aí na música a gente tem que fazer mil e uma coisas, né? Eu já comecei já com banda. ah, eu tinha uma banda, né? E aí eu vi que para ter meu espaço eu tinha que fazer meus eventos. Porque eu não queria viver naquele mundo de correr atrás de shows e ser, tipo, sofrer muito. Eu falei, meu, eu acho que eu consigo fazer de uma forma com que minha banda toque nos lugares. E com isso talvez eu ache também uma profissão para mim. Eu Uhum, sempre, desde escola, eu sempre gostei de organizar as coisas, ajudar na organização das coisas da escola, até em campeonatinho de amigos eu fazia, desde criança eu fazia isso. sempre. Sempre eu adorei organizar, produzir, mas sempre no automático, não era o que eu falei, meu, vou ser produtor, vou organizar isso, vai ser uma profissão da minha vida. Era uma coisa que eu sempre tomava frente, sempre gostei de tomar frente quando eu via que não tinha espaço, quando eu via que, pô, não tá tendo campeonato, não tá tendo excursão, não tá tendo alguma coisa, eu ia tomar a frente e fazer as coisas acontecerem. E aí de lá pra cá fui acumulando essas coisas. Quando você começa a música, você vê que você precisa aprender cada vez mais coisas pra você estar atualizado, né? E uma coisa vai puxando a outra, E né, vai velho? puxando a outra e cada vez você vai pegando mais coisas. Você falou aí que você começou por causa da primeira banda. Qual foi a primeira banda? Pô, cara, Foram algumas? foram algumas, mas a que fez eu virar produtor mesmo era uma banda chamada Linked. Era uma banda totalmente da época ali, hardcore, e a gente fazia cover de diversas bandas, acho que nem chegou a gravar. Era mais uma banda cover com músicas autorais. Mas eu fiz meu primeiro evento e coloquei a banda pra tocar, juntei um monte de banda que, tipo, eu não conhecia, eu não tinha, eu conhecia a cena, eu frequentava bastante shows, mas de bandas menores eu não tinha tanto conhecimento pra fazer um evento. Eu fiz uma casa lá em Interlagos, chamava Afonson, chama ainda, Afonson, né? pô! Eu fiz um Afonson, foi praticamente meu padrinho aí na música. E lá era um espaço para 100 pessoas, para 120 pessoas. E eu falei, meu, eu preciso arrumar bandas que topem esse rolê. Era um estúdio de música no subsolo e doideira e um monte de Que era na banda. casa É dele. na casa Na casa dele. dele. Agora eu acho que ele mudou, ele botou lá na Cidade Doutora, na frente do Sonda lá. Isso. Eu Mas não fui era. depois da mudança, mas eu acho que não tá tendo mais eventos como É, tinham acho que antes. agora tá só focado em ensaio mesmo, né? Isso, ensaio e gravação. E, porra, não faz tempo que eu não vou lá, mas assim, os meus primeiros 10 eventos foram lá. O primeiro foi legal, consegui pagar as contas, foi tranquilo, assim. Eu fiquei muito realizado de minha banda tocar e eu vi todo mundo, porque quando vi que tinha uns eventos lá, eu comecei a frequentar, né? Então aí eu comecei a ver as bandas, quem era importante mesmo no rolê.
E eu vi que todo mundo colou no meu primeiro evento, então eu fiquei muito feliz. E ali foi o start ali do meu Da... trabalho como produção e como também, tipo, querendo um espaço ali como pessoa na música, como artista. Aí foi que eu vi que as coisas poderiam mudar um pouco o rumo da minha vida. Ali no terceiro evento eu já parei de trabalhar CLT e fui arriscar a Foi arriscar vida. mesmo. Arrisquei a vida com 16 para 17 anos. Já, Já, já já, largou a confeitaria e falou, já mano. larguei E total, falou, pedi as contas. foda-se, Eu falei, vou. vou trabalhar com isso, vou fazer isso. E aí nessa que veio esse acúmulo de função. Já depois de um tempo, aí eu já fui pro Sátivas, né? Tinham três Da Lia e do Giba do que Giba que faleceu, faleceu. infelizmente, faz pouco tempo. Mas assim, outros também que me ajudaram muito, porque eu era de Interlagos, né? Então, pra ir pro centro, a galera tinha que ter um currículo, tinha que ter alguma coisa. Então, primeiramente, quem me abriu as portas no centro ali foram o Giba e a Lia, e em seguida o boy lá na Tribe House. Você chegou a fazer o 339 lá com. Fiz 339. Eu tive também uma casa junto com o Giba, que era a morada, lá na Barra Lá na Funda, Barra Funda, né? é, na rua ali do Fabrique, que hoje tem o Fabrique. Depois essa balada virou outro nome, é irregular, chamou irregular. Mas antes da irregular era morada, que é uma casa que a gente abriu lá, a gente ficou acho que um ano mais ou menos lá com a casa junto com o Giba, que ele já tinha o espaço, né? A gente falou, meu, deixa a gente tocar aí a parada e, pô, a gente virou sócio e foi muito massa esse tempo. E, e aí sim, fiz o 369, tinha o Sátiva dos Jardins, da Consolação e o da Praça Roosevelt. Eram três que ele administrava, né? E foi o primeiro espaço que eu tive. Aí eu já comecei a fazer algumas coisas meio doidas. Já fiz um Rory com o Fiuk, já comecei a ver que, tipo, não era tão difícil chegar em alguns pontos, em alguns lugares. E artistas, velho? Como é que é difícil? É difícil chegar nesses artistas um pouco mais conhecidos, mano? Hoje em dia tá mais difícil. Naquela época era muito mais aberto, assim, né? Tipo, hoje em dia acho que a galera tá entendendo. Eu até fiz isso durante um tempo, hoje em dia faço bastante, que é mais fácil você acabar fazendo seu próprio evento, seu próprio show. E dependendo do artista maior, ele tem, principalmente em São Paulo, ele tá fazendo seu próprio show, Uhum. né? Você pega da nossa cena, assim, os maiores artistas que tem, sei lá, CPM, Fresno, E você fez NX, todos. fiz todos. E a maioria, quando é São Paulo, faz seu próprio show, porque vale mais a pena. Mas, pô, eu tenho bastante amigos dessa galera e ainda consigo fazer alguns. Mas antigamente era mais fácil, a galera gostava mesmo de vender data, queria vender show, Deixou. então era mais fácil a gente acabar fazendo, tipo, esse mesmo do Rory mesmo, eles nem tinham ideia do que fazer, como fazer esses shows deles, então acabou sendo mais fácil pra gente trabalhar, mas hoje em dia tá mais complexo, tá mais difícil, e aí a gente tenta trazer alguns artistas pra gente trabalhar mesmo no a agenda deles, pra gente conseguir levar pra outros estados, né? Fazer tour mesmo. Tem um artista que você fez recentemente, uma banda que você fez recentemente, foi o B5. B5, E, tipo, foi um sucesso, porque, foi tipo, deu massa. sold out na casa, tipo, casa lotada, a divulgação, e os caras estavam a uma cota. Como é que foi? Partiu de você isso? Ou a galera do B5 te procurou? Falou, Ronaldo, quero que você seja o cara responsável por organizar esse show nosso. Como é que surgiu isso, mano? Cara, na verdade eu sou um cara que vou garimpando sempre os artistas ali, tipo, que eu via quando eu curtia ainda, né? Uhum. Tipo, B5, eu acabei também de fechar o Mop Top. Sim, e já E tá, tipo, o Mop Top já esgotou São Paulo, já tá numa data extra já. Aí tá fechando outras cidades com eles. Mas no caso do B5 eu fui buscar mesmo. partiu de você a parada. Partiu de mim e assim, eu tô conversando com eles há anos.
tanto o B5, quanto o Mop Top, quanto outras bandas também, que eu não vou falar pra ninguém ir lá também junto. Mas ambas eu fiquei assim. O Mop Top eu tô desde 2014 tentando eles, Uhum. assim. É papo de 10 anos tentando convencer eles. A se juntar, fazer um show de Isso, porque eles não reunião. moram no Brasil, né? Dois não moram no Brasil. Então foi difícil para fazer eles conciliar as datas e conseguirem ter férias na mesma data, vir pro Brasil no mesmo momento. Então, tipo, no Mop Top foi no mesmo caso do B5. O B5 também são dois que moram fora do Brasil. Então, foi muito massa. Eu gosto muito de fazer esses reencontros. Ano retrasado a gente fez também com o Rancore. A gente ia fazer um show com o Teco, né? Teco toca Rancore. E aí nessa ele acabou conversando com um, conversando com o outro da banda. E aí os caras foram topando. E no meio do caminho Virou Rancor. a gente fez Teco. A gente, era o Agulha Sounds, o evento, o festival. E aí virou de Teco toca Rancore pra Rancore completo, com formação completa, original. E pra gente foi incrível. A O gente Agulha, meio que fez aquela chama pra banda querer voltar e, pô, eles voltaram gigantescos, né? o Agulha Sounds, que é aqui na Moca, no Não, forno. Agulha Saldos O evento que vocês é o fazem, nosso evento. O que a gente fazia no forno era acho que era Agulha Fashion. Ou não, Agulha era Forno Fashion, era Forno Fashion. Forno Fest, né? É. É que O o cara Agulha faz Saldos. tanto festival, mano, que O Forno Festival era mais um garimpo de banda, pra gente conhecer banda mesmo. Banda que tá começando. Que daí surgiu a ideia de montar a Casa Lab, Uhum. que é voltar a ter contato com bandas que estão começando a criar público, né? Bandas que estão. Que a gente viu que a gente estava perdendo esse time de ver a banda crescendo e a gente pegar ela já, tipo, cobrando cachê alto, a gente não sabendo, pô, será que vale? Então eu sempre gostei de pegar as bandas do começo. Se eu perdi o time, já perdi. Já não vou saber. Ou eu arrisco e arrisco tomar um prejuízo, ou eu não faço. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Tanto que uma das bandas que, pô, que ela preenche bastante meu currículo, que foi a Zimbra, foi uma banda que eu testei dessa forma, que era uma banda que é de Santos, né? Eu, eu fiz por pedido de um amigo meu, ele mostrou o som da banda em 2014. Foi, porra, um sonsaço, né? E aí eu levei pro Feeling, que eu era sócio na época. E, pô, eles levaram 30 pessoas. é Mas coisa pra caralho. era 30 pessoas gritando as músicas deles. E aí, pô, o evento foi aquele evento que empatou, beleza, mas eu vi que tinha uma parada que iria rolar daqui a um tempo, né? Aí depois a gente fez mais uns dois, até que eu fui lá e falei, meu, vamos trabalhar junto, vamos trazer vocês pro escritório nosso na época. E aí a gente começou a fazer evento, colocar eles para abrir várias bandas, tocaram vários lugares, abrindo até que eles começaram a andar sozinhos. E aí a gente começou a fazer tour Brasil inteiro, 60 shows por ano, do sul ao norte. Chegar em cidade pequena e levar 400, 500 pessoas, tipo Juazeiro do Norte, no É coisa Ceará. pra É caramba. absurdo, é absurdo. Até pra artista grande, cara. Sim, é Você difícil pra chegar, caramba. chegar em Juazeiro é tipo 8 horas de Fortaleza. A gente tá falando aí de uma cidade com 25 mil habitantes. Deve ser isso. E aí os caras levarem 400, 500 pessoas pra um lugar desse, cantando, berrando as músicas também. Então quer dizer que deu certo. Quer dizer que deu certo e que também as coisas estão mudando, né? Porque você para pra pensar que uma banda que não teve uma MTV, que não teve um Faustão, que não teve nada assim que alavancasse, que é realmente uma parada que foi da internet, que foi do streaming, que é uma nova parada para música, né? Mesmo já tendo há muitos anos, mas que ainda não é uma coisa que ainda os artistas estão entendendo Uhum. como é o streaming, como é entrar em playlist, como é ganhar ouvintes mensais. Foi uma surpresa para mim. A gente conseguiu fazer uma parada muito incrível. Eu saí do projeto da Zimbra faz uns 2 anos, mais ou menos, mas eu entrei muito feliz no trabalho para eles. E, e é nessa pegada que a gente fez a Casa Lab, para a gente voltar realmente
a sentir essa cena desde o começo, não pegar, só ficar contratando artista. A gente, pô, a gente quer encontrar mais bandas como a gente encontrou. No caso da Zimbra, tinha outras bandas também naquela época que a gente acabou trabalhando, que estavam nessa pegada de levar 20, 30 pessoas, e a gente começou a contratar muito, tipo, Super Combo. Super Combo em 2012, 2013 levava 30 pessoas. Hoje em dia faz áudio, né? Faz turnê Brasil inteiro, Scalene. Você que pegou essa galera toda. Sim, desde o começo, desde os primeiros shows, a gente fazia em um lugarzinho pequeno, e a gente foi fazendo, fazendo, e sempre. Essas duas, no caso, mais como contratante, sempre conversando bastante. O Super Combo eu tive uma ligação maior, porque a gente. Teve uma época que minha banda ficou gravando com eles lá durante um semestre inteiro, praticamente. Então, a gente acabou, nas conversas ali entre banda e tal, acabamos fazendo mais produções juntos do que se fosse sem a banda, né? Então, são bandas que eu tenho muito no coração ali, que foram trabalhos que a gente ajudou muito a fortalecer, a crescer, pô. O caso do Super Combo Scalene, a gente fez quando eles estavam Superstars também, foi um pulo gigantesco que eles deram. A gente deu 2 sold outs no Teatro Márcio com eles. Foi um momento especial que a gente falou, meu, tamo no caminho certo, tamo meio que revelando bandas. Obviamente, não, no caso delas, não foi o nosso trabalho 100% assim, como produtores, mas a gente, como contratantes, acreditando, pô, vamos sair. Pô, eram bandas que a gente fazia no feeling que era para 250 pessoas. E agora vamos para um lugar maior que é o Teatro Mars, para 800, para 1.000 pessoas. E a gente sempre acreditando neles. Então, foi uma parada que a gente viu que a gente estava no time certo. E é nessa que a gente tá tentando fazer agora agora que eu me juntei com a galera do Plutão aí com a Agulha Eventos, a gente tá nessa Gustavão e de Sapolha. Gustavo Sapulha. A gente tá nessa pegada agora de descobrir coisa nova, descobrir artista novo e continuar fazendo outros eventos que é tanto revival quanto pegar essas bandas que estão agora bombando aí, que estão crescendo do nada, graças ao streaming, graças a. Deixa eu perguntar uma parada assim. Você falou de pegar as bandas assim e olhar, ver o trabalho. Tipo, se a gente pegasse um checklist, quais seriam os itens assim que as bandas teriam que até pensar para tipo falar assim, vou entrar no radar do pessoal da Casa Lab, da Agulhas para participar. É o que? Público, é qualidade do som, é performance de palco. O que que seria esse checklist assim para entrar no radar assim? É uma mistura, né? Eu acho que eu gosto muito de ver primeiro a estratégia da banda. Tipo, eu olho assim. Se a banda me chamou a atenção de alguma forma, seja por uma foto, passou no Instagram, sei lá, alguém viu, e aí sai uma foto do final do show deles. E aí tá cheio. Eu vou dar uma pesquisadinha rápida. Isso acontece comigo por dia, 10 vezes por dia. Uhum. Eu vejo uma foto de alguém que tocou no final de semana e eu vou lá procurar, vou ver o que aconteceu. E aí eu preciso ver tudo completo, né? Tipo, eu dou uma olhada no geral. E aí eu preciso ver essa estratégia da banda, a constância. é, Se a banda tá pensando realmente no geral. É o que eu realmente, eu sempre tento dar dicas para as bandas que, pô, quando eu abro caixa de perguntas, essas coisas, a galera manda tipo, pô, o que que eu faço pra entrar pra agulha? O que que eu faço pra crescer com banda e tudo mais? Eu sempre pontuo, cara, eu tenho uma estratégia. Hoje em dia tudo é estratégico. Você tem que ser 5 em um. Você tem que ser um social media, você tem que ser músico, você tem que ser marketing, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E pensar com estratégia os seus shows. Não adianta você sair fechando show 2 vezes por semana em São Paulo. Não adianta. Faz sentido isso pro autoral. Pro cover faz sentido. É, para autoral não Mas faz, porque pro você autoral você tem que fazer o show você tem, cada show que você faz, você tem que fazer com carinho. Não adianta você chegar, por exemplo, pô, a gente vai fazer agora um hangar, se a gente der semana que vem, minha banda, a Bicode, e a gente convidou 3 bandas pra abrirem a gente. E, pô, a gente sempre conversou com todas as bandas que tocaram pra abrir a gente sempre fala, pô, tenta tratar com carinho o show. É um hangar, cara. O hangar é um lugar especial. E não só um hangar, né, pô? Tenta fazer um shows. você acredita que essa é a minha maior frustração como ex-músico? Tanta coisa. Não toquei no hangar. Toquei em quase tudo que é casa de São Paulo, faltou o hangar. Faltou, calma.
Monta o Agora, pro... como é ex-músico, faltou, Não, né? não é ex-músico, né? Daqui uma hora você volta, pô, uma hora você faz algum projeto. Vamos ver. Mas eu também eu tava com essa cabeça de, sei lá, eu tinha uma banda quando, na época do Feeling, que era o Bardo, e eu fiquei uns 4 anos só pensando nisso. Eu parei com a música, não quero mais ter banda e tudo mais. Mas aí eu voltei com essa ideia aí, depois de um momento que eu tive umas crises de ansiedade e tudo mais, eu falei, meu, eu preciso me desestressar um pouco. Aí eu montei essa banda agora que, pô, tá sendo a maior E, banda que eu já tive na minha e vida. tá Tá voando alto. rolando legal, Tá rolando cara, tá rolando bacana. Você vê, legal. olha aqui, você vê, tipo, os números, tipo, números e shows, né? Porque, Sim, tipo, muita gente se ilude, tipo, só números. Não, mas é números e shows. Tipo, sim. o que vocês conseguem no streaming, vocês conseguem no show também. É sold out nas casas. Eu vi, acho que ano passado, que vocês foram pra Curitiba Sim. e rolou, tipo. Ano passado a gente fez 4 vezes Curitiba, Então, cara. vocês fizeram acho que foi com o Estevam, né? Com o Estevam Tavares, né? Fizemos com o Esteban, fizemos com o Vivendo Ócio e com o Jay Wacker, cara. E, tipo, todas as vezes foi. E com o Mido Glória E também. a galera, tipo, tem a galera desses artistas, tal, mas tem a galera ali que tava pela Sim, Bicode. Vocês foram pra Santa Catarina também, né? fizemos Florianópolis. Cara, a gente rodou já bastante por uma banda, a gente vai fazer 3 anos esse mês agora. E o primeiro ano foi mais pra montar a banda mesmo, mais pra gravar, pra pensar. E aí quando eu falei, pô, agora vamos sair de tudo, vamos pensar com estratégia que eu tava falando, estratégia no geral. Não adianta alguém ver uma foto de um show lotado e aí ir no Spotify ter uma música. Porque a pessoa vai procurar. Se a pessoa viu, se a pessoa gostou de alguma coisa da banda, que seja, mano, a foto tá bonita. A pessoa quer dar uma olhada no geral. Pô, será que vai ser uma banda que eu vou querer, vou curtir? Então você tem que estar completo ali. Você tem que ter. Hoje em dia, para ter uma banda, você tem que realmente ser estratégico nos shows. A Bicode faz, sei lá, 4 shows por ano em São Paulo. Sempre lugares pensados, sempre querendo mostrar serviço para algumas pessoas X. Para a gente conseguir ser chamado em outros lugares. Para isso, alavancar a gente para outros lugares. Tocar no hangar é um lugar que, É que, chave. é, que eu indico muito para as bandas. Pô, se você já tá levando mais de 150 pessoas, vai pro hangar. Faz um show no hangar, que você vai ver como outras pessoas vão olhar sua banda. E isso foi com a Bicode. A gente deu sold out. Não chegou a dar sold out na Jai. A Jai acho que é 300 e poucas pessoas. A gente levou já 200 e poucas pessoas na Jai. Mas a gente falou, já dá para ir pro hangar, né? E aí quando a gente foi pro hangar, a gente falou, meu, agora tem que ser com carinho, tem que ser com muito carinho. Na Jaico sempre, todos os shows que a gente fez foi com muito carinho. Mas o hangar a gente tem que tratar porque muita gente vai olhar pra. Ou vai olhar pra tipo, ah, não, isso é só mais uma banda, tocou no hangar, né? Ou eles vão olhar pra pensando já em colocar a gente em outros lugares. E nessa a gente já conseguiu ser chamado pra outras cidades. A gente tocou no final do ano no Metalcore Festival, que é um festival muito massa do Leandro, e foi por causa do hangar. Foi uma indicação de uma pessoa que estava lá no hangar, ele não conhecia a Bicode, O Leandro Chester. é, é massa pro caralho, manda muito. E aí ele foi uma indicação de alguém que estava no hangar lá, ele falou, pô, queria conversar com vocês, comecei a curtir vocês depois do show do hangar, e a gente tocou com a Aurora no Metalcore Festival que ele fez, foi incrível, foi um showzaço. E isso vai abrindo outras portas, né? Então tem que ser estratégico. Hoje em dia eu vejo muita banda querendo tocar, só querendo tocar. Tipo, pô, você quer tocar? Monta um cover. Monta um cover que aí você faz um cover direitinho, você vai tocar em várias casas. Você vai tocar em 2 vezes por semana, em todo E ainda vai ganhar lugar. um dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Mas você quer fazer autoral? Pensa estratégico, pensa com carinho. Porque aí não adianta você também se desgastar, se estressar pra chegar numa casa e tocar pra 5, 3 pessoas, às vezes pra ninguém. Porque você não deu atenção, você não fez com carinho a parada. E não existe isso, não existe esse pensamento do autoral de tipo, eu vou chegar na casa e vai ter o público lá esperando uma banda autoral nova. Não existe casa assim, que vão tocar, sei lá, 4 bandas autorais e contando com o público da casa. Não existe isso. É Existe pro utopia. cover. Existe pro cover.
quando você vai tocar no Fofinho, no Manifesto, né? A galera já conta que, pô, eu vou, sei lá, tô de bobeira hoje à noite, vamos no Manifesto, vamos no Stones, vamos em algum lugar que vai ter um cover legal lá, com O máximo que certeza. você vai olhar ali é se a banda condiz com o que você quer ouvir. Tipo, Sim, ah, é um tributo ou um cover de fulano de tal. E aí você fala, ah, vou nesse porque vai ser um tributo de uma banda que eu é, gosto. Vai ser uma noite de grunge. Ah, vai isso. ser uma noite de punk. Vai ser uma noite de hard. Aí, tipo, é isso, É né? basicamente isso. Aí as casas de cover têm público. Mas se você coloca, por exemplo, se eu colocar no manifesto uma noite que é fixa deles de cover e colocar 4 bandas autorais, a galera não Eu já vai. fiz show autoral no Manifesto. E vou te falar que foi uma experiência bem traumatizante. Bem traumatizante. Não que as casas sejam ruins, as casas Não, a são casa é muito boas. maravilhosa, a casa é As casas maravilhosa. são muito boas, Foi mas. traumatizante pelo pessoal na época que organizou o evento, porque, tipo, eles pegaram as bandas assim, era um festival, aquele festival competição. Sei. Aí pegaram as bandas assim, tipo, botaram as bandas pra competir, tal, valia alguma coisa, não lembro o que era. Geralmente é clipe, gravação de música, alguma coisa assim. Aí, tipo, acabou os shows, aí veio 3 jurados, chamou todo mundo lá pro backstage. E, tipo, foi um massacre. Nossa. Mas foi um massacre, assim, de, tipo, não salvou ninguém. Todas as bandas que. Ele chamou só as bandas que tinham passado, mas não salvou ninguém. Tipo, os caras pegaram e esculhambaram. Eu falei, mano, Caraca. eu preciso realmente tá nisso, velho. Eu saí da minha casa num domingo, 6 horas da noite, vendi 30 ingressos nessa porra pra escutar um esculacho do maluco, porque ele simplesmente cismou porque a minha versão de tal música não era o que ele esperava. Aí eu falei, mano, vamos escutar, vai, vamos escutar. É aquela tipo, Sim. escuta, fica. Vamos até o final, Vamos vai. até o final, vamos ver até onde vai. E é Isso. já a segunda vez que eu falo do manifesto. Qualquer hora eu vou. No novo endereço deles lá vai ter uma foto minha. Tipo que nem no Não MyFuck. é. É, tipo, É. persona não grata. Vai ter uma foto Sim. minha lá. Porque os caras. De tanto que eu falo deles. Porque foi muito ruim o evento, mano. Foi muito ruim. Foi desorganizado. Ah, Os- mas provavelmente é produtor externo, É né? produtor Não, externo. não é... É produto, não é A da galera da casa. casa é massa demais. Ah, foi produtor externo. Mas já fiz festivais maravilhosos também. Tinha uma galera que fazia. Não sei se chegou a conhecer o da OLB. Sei. Pô, os festivais dos caras eram O LP é maravilhosos. os caras palmeirenses, né? É, O Boca os lá. Boca lá. Mas os festivais dos caras era muito bem Muito organizado. bem organizado. Muito bem organizado, muito bem feito. E, tipo, eles tratavam todo mundo da banda mais simples à banda um pouco mais conhecida por igual, conversava, levava no escritório, explicava como é que era, fazia uma reunião com o casting todo. Gente, é assim, assim, assado. Que legal. A gente funciona assim, a gente funciona assado. Eles deixavam bem as claras tudo ao tempo todo. Participava quem queria. Isso é uma coisa. Eu fiz alguns campeonatos também. Ainda faço às vezes. Mas quando eu vi esse deles, eu prestei muita atenção porque tinha um parceiro que trabalhava com eles. Eu acho que trabalha ainda com eles quando eles fazem alguma coisa, que é o Fagê. Fagê, porra. E Fagêzão, Fagê é monstro. monstro lá na Paulista E aí junto com o Gil. ele sempre falava, cara, os caras são muito organizados em cada detalhe de cada evento. Tudo no cronômetro. Sim, é muito organizado. Então eu fui dar uma sacada, eu vi que, tipo, até os documentos, tudo certinho, tudo muito organizado. E eu, pô, isso, como eu falei pra você antes da gente começar aqui, sou produtor há muito tempo, mas tô aprendendo, eu quero aprender com as pessoas que estão fazendo as coisas darem certo, entendeu? Não adianta eu parar no tempo e falar assim, eu sei tudo e acabou, foda-se. Não, eu tô aprendendo todo dia, tô aprendendo todo dia e eu aprendi com eles também. Realmente, não que eu faça as escuras, mas às vezes a gente acha que todo mundo já entende de cara o que a gente tá fazendo. E às vezes é melhor você escrever, você passar pra pessoa detalhe por detalhe, para a pessoa realmente entender o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa ou ela sonha demais ou ela sonha de menos com uma situação. E é melhor deixar a parada na realidade. É assim, ó, a gente está fazendo isso, a gente promete isso, a gente vai entregar isso. Não vamos fazer mais nada que isso, nem menos. E é basicamente isso que a gente faz quando a gente faz algum campeonatinho, quando faz alguma coisa
que faça a galera se interessar, né? É, A gente tá pra fazer uma parada dessa agora com o Up Top, que a gente quer ver mais bandas indie, né? A gente, não, a gente tem visto que a cena do indie, ela tá crescendo bastante. E a gente vai fazer meio que um campeonatinho pra uma banda tocar com um Up Top, abrir o show. pra abrir o show. Porra, top isso, hein? E, e aí a gente vai falar, a gente vai conversar com todas as bandas aí. Aí em breve a gente deve fazer esse anúncio aí, pra gente tentar descobrir uma banda nova aí do indie, uma banda que esteja crescendo bastante. Aí é a gente pegar eles no time certo. Essa é a ideia. Mano, você falou uma parada tipo de não acertar, tipo, tomar o maior cuidado possível de para não errar. Tava te falando no off aqui antes da gente começar que, tipo, eu já tomei muito prejuízo nos poucos eventos, não chego nem a 5%, acho que não chega nem a 1% dos eventos que você já fez. E eu acho que de todos, eu acho que só dei sold out uma vez, o resto foi tudo prejuízo. Já teve um evento, tipo, do grande ou do pequeno que você tomou um preju assim que você falou, puta que pariu, quebrei. Cara, teve sim. Eu, cara, graças a Deus eu sempre fui muito pé no chão, assim. Não que você não tenha sido, mas eu sempre tentei fazer algo com muita segurança. Como eu falei sobre as bandas agora que eu tô trabalhando na Casa Lab, ou quando eu trabalhei no Feeling e tudo mais, eu sempre peguei banda primeiro, eu testava numa casa pequena, com custo menor, pra arriscar e juntar todas as bandas que eu vi que deu certo, pra fazer isso. Então eu comecei a fazer evento num lugar que era o Espaço Victory, onde rolava antigamente o Sampa Music Festival. Uhum. E a gente começou a fazer um evento chamava Feeling Pro Rock. Nesse evento a gente fez algumas edições, eu não me recordo quantas edições foram, mas a maioria deu certo. A primeira que a gente fez foi Fresno, NX, Só. Zimbra, Medula, Super Como. Juntou uma galera legal. Vespas, juntou uma galera legal. Casa de shows para 3.500 pessoas. Lotamos, foi incrível. Mas um desses feeling a gente se lascou legal. Juntou bandas que aí a gente arriscou em umas 3 bandas. Tipo, o line era sempre com 8 bandas principais, 8 a 10 bandas principais, mais umas 10 que estavam ali começando, né? E aí dessas 10 dessa vez, 3 ali atrapalharam um pouquinho o evento e não divulgaram tão bem, não foi uma parte. Talvez eles não estavam tão inseridos na cena quanto a gente achava, por sempre ligar, sempre ver em playlist elas juntas, né? Mas eles não estavam tão ligados na cena quanto as outras bandas, que já sabiam como divulgar, como tá no Instagram, como divulgar no Facebook. Era uma época que o Facebook tava muito forte. Que você Muito sub... mais até que o Instagram, né? Sim, que você subiu um evento, se fosse muito massa, se você fizesse hoje em dia, a gente faz aquele collab lá no Instagram, um post, né? Antigamente você conseguia fazer isso no Facebook e com a página da banda, né? Criando evento, né? Criando evento. A gente subia o festival e botava na página da banda. E aí, sei lá, dava 3.000 pessoas já confirmando no evento, 5.000 pessoas confirmavam no evento. E nesse não rolou tão bem. Nesse, infelizmente, não rolou tão legal. Eu vou citar as bandas que eu não gosto de falar Não, mal de não. Isso banda. aí, isso aí. Depois você cita Mas, pra mim no off. mas inclusive uma delas tá fazendo show agora de comemoração de tantos anos. Eu falei, será que vai lotar? Mas é uma banda que eu gosto muito. Os caras são muito firmeza, mas eu acho que eles aprenderam. Eles aprenderam, eu acho que. Não por causa desse evento, obviamente não. Mas eu acho que para voltar a fazer evento agora, eles estão fazendo deles mesmo em São Paulo. E eu vi que já que tá numa pegada forte marketing, tá de uma divulgação legal, fazendo vídeo o tempo inteiro de ensaio, de coisinhas deles do dia a dia. Então eu vi que eles já se renovaram com essa parada. É uma banda mais antiga, assim, do que essas que eu citei, né? Então, Uhum. esse evento foi que não quebrou, né? Tava com chance da gente tomar um prejuízo maior do que a gente tomou. No final a gente recuperou, né?
Mas ainda tô recuperando no sentido de salvou um Salvar pouquinho, um pouco, de mas não quebrar, né? foi a pior situação que eu tive ali, foi esse evento. Mano, De resto, eu não, assim, teve momentos que eu já contei muito, até acho, eu não sei se ainda tá na minha bio do Instagram, que eu já fiz mais de 5 mil eventos. Cara, eu não devo ter tomado mais de 20 prejuízos, assim, no total de eventos. Então, sempre foi muito pé no chão nessa parada de eu preciso conhecer a banda antes de arriscar, pagar um cachê pra ela, antes de eu ir direto mesmo. Vamos fazer alguma coisa junto, vamos testar pra eu ver. Por isso que eu realmente eu vou ficar batendo nessa tecla porque a Casa Lab é o nosso ponto ali pra gente não ficar se arriscando, se aventurando, né? como é que surgiu essa ideia? Tipo, juntar você, o Sapolha e o Gustavo, falou, vamos fazer a Casa lá, Casa Lab e tal. Porque eu lembro que vocês tinham montado uma parada aqui na Moca também, não é? Que era mais focado pro futebol, tinha uma arquibancadazinha, o barzinho e tal. É tipo, falou, agora vamos fazer uma casa de shows Então, na Santa Cruz, que é um lugar muito bem sim. estratégico, é perto do metrô, é bem localizado. Como é que surgiu isso? Cara, você chegou a jogar bola com a gente quando o Gustavo Sapulha Acho que eu tinha joguei algumas vezes, né? era um society aqui na Moca, no Aqui na chute Moca, inicial. chute inicial. É. E aí, cara, eu conversava com eles bem pouco, assim. Eu fiz o Plutão algumas vezes, né? E aí o Gustavo me chamou uma vez pra jogar bola nesse fute aí. E a gente começou a conversar mais. E aí, eu lembro que eu ia abrir um salão de tatuagem e de cabeleiro. A pandemia eu fiz curso de tanto de cabeleiro quanto tatuagem. E, e aí nessa eu falei, meu, vou abrir. Teve um tempo que eu fiquei parado. Eu não lembro o ano, acho que foi 2022. E eu parei uns 4 meses de fazer evento. Que eu falei, meu, eu preciso. Eu nunca tive férias. Nesses 17 anos eu nunca tive férias. Eu falei, eu preciso cuidar da minha mente, porque minha mente tá zoada. Minha mente tá realmente muito travada com muita coisa, não consigo mais ir pra frente. Foi nessa época que eu parei com a Zimbra. Eu falei, meu, eu vou sair porque realmente não tô bem. Larguei muito trabalho que eu tava fazendo na época. E aí eu parei uns 4 meses. E aí eu falei, meu, eu vou abrir o meu salão, vou abrir uma parada minha. E aí foi lá, onde que é o forno ainda, né? E que aí eu fui. Aí eu e meu sócio na época, o Vitinho, o Chita, a gente tava procurando em vários lugares, e aí eu conversei com o Gustavo, que eu sei que ele é contador, né? Aí eu O Gustavo é falei, contador? o Gustavo é contador. Caramba. E aí eu falei, Gustavo, pô, ajuda a gente em tal parada e tal. E aí ele falou, cara, vocês estão fechando um salão, eu tenho um espaço aqui que pode ser muito massa pra vocês. E aí a gente tava fechando com um lugar na Consolação. E aí ele mostrou esse espaço que era a frente lá do forno. Eu falei, cara, dá pra gente fazer tudo que a gente quer num espaço só. Que o que a gente ia fazer era numa galeria na Consolação, que ia ter que dividir o espaço em dois, assim, embaixo assim, ter que ser cabeleireiro, em cima Um a estúdio. tatuagem, ia ficar meio escondido. E a gente falou, meu, dá pra todo mundo ver o que tá acontecendo aqui nesse espaço. E aí lá no forno, a gente ficou um tempo com a Pinkman, que era o estúdio. E aí depois de um tempo, a ideia da Pinkman no começo era pegar um espaço para ser, na verdade, tanto bar, quanto tatuagem, quanto cabelo. Dividir o espaço em três. Uma parada mais exclusiva. Isso. E aí, nesse meio tempo, eu e o Gustavo Sapulha começamos a fazer o Forno Festival com o pessoal do Forno lá, o Fefo, o Glebo. E a gente começou a fazer evento pra ver banda nova, pra conhecer banda nova. E a Pinkman acabou parando as atividades, né? E aí a gente montou o coletivo juntos, que era o barzinho, né? O coletivo Esporte Clube, eu acho que era isso o nome. A gente montou lá no Forno, um barzinho de futebol, totalmente voltado pro futebol. E com os festivais rolando lá atrás, lá no estúdio. E aí, só que assim, apesar de lá ser incrível,
O forno é um lugar muito massa pra tocar, pra fazer tudo. O bar tava dando super certo, mas a gente via que a galera sofria um pouquinho às vezes pra levar público. Pra chegar. É, pra chegar, porque querendo ou não, a gente não faz. A gente não, eu nunca fiz, pelo menos, muito rolê muito. Até quando eu fazia Interlagos, tinha artista que vinha de Itaquera, que vinha de outra cidade de São Paulo. Então, para fazer alguma coisa no forno, como eles estão fazendo agora, é algo mais voltado para ou uma cena ou uma galera da Moca. Uhum. Como os barzinhos da Moca que fazem, né? É pra quem mora na Moca, né? Então a gente pensou, meu, a gente precisa ir para algum lugar que todo mundo tenha acesso, todo mundo consiga ir e que a gente consiga tirar o melhor das bandas, porque aqui, querendo ou não, a gente vai, às vezes uma banda vai conseguir levar, às vezes não vai conseguir levar. Então a gente precisa tentar ir para o lugar mais acessível para o público. E a gente ficou, sei lá, 2, 3 meses rodando São Paulo, tentamos muito em Pinheiros, tentamos muito a Vila Mariana. Tentamos muito ali a região do- da Consolação no geral. Visitamos muito lugar, mas sempre tinha um empecilho no lugar, assim, que a gente não tinha acessibilidade, ou tinha que construir banheiro, ou alguma coisa tinha, sempre tinha alguma coisa. E aí, quando a gente já tava cansado ali, no último segundo, eu olhei essa casa na Vila Mariana ali, né? Atrás de Santa É, Cruz. Vila divisa, Clementina Vila ali, é. Clementina, né? Mas a gente chama de Vila Mariana pra galera já entender. Porque o feeling que eu fui sócio um tempo, o feeling era naquela rua de cima, na Domingos de Moraes. Então eu já sabia como funcionava a região. Eu já sabia que a galera curtia essa região pra ir show. Querendo ou não, tem a Jai também ali ali já vira Vergueiro, mas é a mesma rua, né? Aí você tem ali, você tinha a Jai, você tinha o Feeling, mais casas de show, né? Aí você tinha, tipo, descendo ali a Rua do Pastorinho, você tinha o Estúdio Latitude, que era para eventos mais um pouco fechados, né? Sim. Você tinha uma cena ali E e o Lumen também, o estúdio Lumen, não fazia show, mas bastante você tinha o banda colava Lumen. lá. E, e aí foi nessa da gente querer voltar a fazer eventos menores, a gente vê que a gente tava fazendo. A gente pegou nesse meio tempo também, a gente pegou o Augusta Hi-Fi, que é o antigo estúdio SP, para fazer uma curadoria de shows, né? Eles têm lá espaço dele para festa, que é que rola bastante coisa, mas a gente falou, meu, rola deixar com a gente o show e tudo mais, a gente trocou essa ideia, rolou legal. A gente tava levando muita coisa pra lá, só que a gente via, pô, quem a gente coloca pra abrir, tá ligado? A gente ficava sempre olhando as bandas mais próximas. E a gente queria ter uma visão maior. E nessa a gente via várias bandas. Uma banda, por exemplo, que eu não via acontecendo, mas aconteceu muito rápido. Eu fiz quando ela tava levando, sei lá, 30, 40 pessoas. E do nada eles começaram a esgotar o Cine Joia. Foi o Grilo. Não sei se você conhece o Grilo. Sim, É uma banda que eu vi que eu perdi. Tipo, poderia ter você perdeu um time trabalhado com ali. eles, o Rodrigo Alarcon, não sei se você conhece também, é um artista que trabalhou com a gente um tempo, eu poderia ter trabalhado melhor com ele. Então eu fui vendo vários artistas crescendo, o próprio Terno Rei, que tá gigante hoje em dia. E eu falei, meu, a gente precisa, pra colocar as bandas pra virem aqui no Hi-Fi, que o Hi-Fi já é uma casa para 600, 700 pessoas. Obviamente, com 200, 250 já fica legal. Mas a gente precisa saber se a banda tá levando mesmo. Não adianta a gente só fechar o show e ficar esperando e se frustrar, né? Então a gente montou a Casa Lab com esse intuito aí, já com essa ligação que eles tinham o estúdio deles de gravação ali no próprio forno, na parte de cima do forno eles tinham um estúdio de gravação. Uhum. O Gustavo acabou me levando lá, a Pinkman, pra lá e a gente começou a fazer as coisas juntos. E aí Ali foi que nessa ideia surgiu. de querer trabalhar, de, pô, vamos fazer alguma coisa juntos. A gente ficou, sei lá, o Sapuri até brincou esses dias que ficou me enchendo o saco pra ser meu sócio há um tempo. E não que eu recusava, mas, tipo, eu tava naquele tempo de, meu, vou esperar um tempinho pra ver se eu vou voltar ou não fazer eventos. E aí nessa a gente pensando, o que que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer junto. Foi pós um fute, não sei se você já colou, que foi o Formigueiro.
Formigueiro eu não colei. É, Formigueiro é muito contramão pra mim, velho. Eu moro em Interlagos, velho. você mora em Pra mim Interlagos? voltar pra mim voltar da Penha pra casa é uma caminhada. É, Você tá ligado? Você morou em sim, sim, Interlagos. sim. Pô, já corri muito pós-Sampa de metrô pra voltar pra Pra voltar Interlagos, pra... É, cara. você tá Nossa, ligado como é que correndo é. naquela escada de Pinheiros ali pra pegar o último trem. É, bem nessa. Então, tipo, quando a gente jogava fute aqui na Moca, velho, tipo, eu só fui mesmo porque, tipo, vocês falaram, mano, acaba 10h30. Eu falei, mano, 10h30, eu chego no Eu lembro que metrô. uma vez acabou 11, teve que sair Eu 10h30. tive que sair 10h30, eu tive que sair mais cedo e tal. Porque, tipo, eu tinha um limite pra chegar na estação pra poder chegar razoavelmente em casa. Beleza que aqui no estúdio, aqui no podcast, eu tô levando isso a outro limite, que eu tô saindo daqui às vezes 11h15, 11h20, 11h30, uma hora eu vou me fuder. Mas por enquanto eu não me fudi. Mas, mano, tipo, entrava em desespero. Eu sou doido pra colar lá no Formigueiro. O Gustavo me chegou a me chamar. Falou, mano, tá precisando de goleiro e tal. Eu falei, mano, cara, vocês têm tanto goleiro? Não, mas tá precisando de goleiro na pelada e Sim, tal. Eu falei, pô, mano, a vontade fica assim, né? Eu falei, mas se eu não conseguir chegar em casa, velho, como é que vai ser? complexo. Aí quando vocês me chamam pro futebolzinho que no Society falando isso, por favor, né, organizem um novo futebol, porque eu Vamos só jogo tentar. eu só deixo de ser sedentário quando vocês organizam aquele futebol de É, músicos. eu tô naquele. O hiato que eu tive de produção de evento, eu tô nesse hiato agora de fazer futebol. Ah, o último foi Que dia eu vinte e tô. três de dezembro de 2024 É, e tava todo mundo numa má vontade do caramba de jogar quando lembrou que era véspera de Natal praticamente. sim. E esse ano a gente fez quase. Acho que não fez nenhum campeonato. Mas como eu tô jogando bastante, eu tô jogando 2, 3 vezes por semana. Então, eu tô naquela de, pô, tô aproveitando que a galera tá chamando do que eu tô organizando. Porque às vezes é bom não organizar, né? Às vezes é bom Eu, sair dessa parada, eu sou né? produtor, sou organizador, mas às vezes é bom não fazer parte da organização. É o que eu falo até pra Bicode, meu, vamos tentar chamar mais a atenção da galera, porque quanto mais a galera chamar, eu não precisar organizar o evento, perfeito. Então, foi nessa aí que eu dei uma parada de fazer os campeonatos de futebol, que para quem não sabe, a gente sempre tentou juntar as bandas, quem trabalha com música, para fazer esses futebols, as confraternizações, churrasquinho e tudo mais. O último que teve foi, acho que em 2000, primeiro semestre de 2024, que teve uma confusão da porra lá, dos caras que batia pra cacete, que todo mundo saiu arrebentado e meu time saiu tomando todas as goleadas possíveis e imagináveis, que é o time ruim da porra que eu fui arrumar, mano. Chamei os caras falando, os caras, não, jogo pra caralho, sou bom, fui chamar os caras, um pior que o outro. E aí já estava eu que era ruim no gol, aí foi uma desgraça, foi 8-1 pro seu Você não é ruim não, time, porra, que isso. foi 8-1 pro seu time, 7-1 pro outro time, 4-1 pro outro. E aí quando eu vi, tinha uns caras lá que tava batendo pra cacete, mano. Foi até o que ganhou o campeonato. Que foi lá na Pompeia, lá, mano. Sim, 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 sim. Os caras batiam, mano. Lembro, Eu lembro. fiquei 3 meses com um roxo na coxa e no joelho. De uma pancada que eu tomei, mano. Os caras, foi um campeonato. Eu acho que teve um depois desse. Teve um, Teve um depois. teve um depois que a gente foi em segundo lugar, se É, não me esse eu engano. não participei, que eu tava ainda machucado. É. De tanto que apanhei naquele. E aí, depois desse, não teve mais. Eu participei agora do Melancolida, que é um campeonato que a galera faz aí Nunca bate a também. data pra mim lá, mano. Então, eu não tava batendo nos últimos. Eu participei de um em 2023. E aí eu fui participar agora esse ano de novo, porque ano passado inteiro não bateu as datas. Já mandei até Sempre mensagem tinha pra festival, eles lá, pro o Rafa e tal. Rafa. Pô, é incrível, eu gosto muito daquele campeonato, porque ajuda, né? É uma causa social. E é. E tipo, você não conhece a galera que você vai jogar. Não, você É não tipo sabe. sorteado a parada Uhum. mesmo. Eles montam os goleiros e aí vai sorteando os times. E, pô, foi legal pra caralho. A gente ficou em segundo lugar. Foi incrível, foi uma noite bem bacana. E, pô, a gente tava mirando montar um campeonato aí pro final do ano. Mais nessa pegada aí de meio rock go mesmo. Talvez fazer uma transmissão ao vivo. Ah, o senhor pode chamar a gente aí que a Fazer. gente faz a transmissão. Ah, tá vendo? A É transmissão já nessa que a gente tem. vai se Ah, juntando. a transmissão já tem. E aí, fazer talvez um campão, ou pegar um society, pegar. Porque eu não queria fazer um campeonato, eu queria fazer um joguinho mesmo. Comemorativo. Jogo das Estrelas, É, tipo uma parada assim. tipo isso.
e chamar as bandas, pegar as bandas, juntar as bandas grandes com as bandas médias, a galera se juntar e ter uma confraternização legal, a galera uma comida depois, um churrasco, alguma coisa do tipo, a galera beber e conversar, do que se estressar, do que rolar igual, tipo, é legal competição, eu sou Eu também fanático sou, por mano, eu amo competição. competição, eu fico puto quando eu perco. Obviamente, um time contra outro vai rolar competição. Mas se a galera, se todo mundo, tipo, esse campeonato que organizava, tinha 70, 80% era banda. Mas aqueles 20% era a galera que às vezes não conhecia muito. E, pô, chegava forte, chegava nervoso. Lembra? A gente toca no outro dia, É, velho. então, basicamente é isso. Tipo, a galera não entende. A galera que é músico se respeita, porque, mano, vive com um corpo, né? Se quebrar uma perna, se quebrar um braço, quebrar alguma coisa, perde uma agenda de shows, É, né? eu até falava com os moleques, eu falava, mano, o bagulho que eu gosto de jogar nos campeonatos que você organiza é porque é músico. Então, tipo, ninguém chega na maldade com ninguém, ninguém chega ali, tipo, vou quebrar fulano de tal, vou dar uma entrada. Não, tipo, Sim, a galera joga, aí se cai no chão, rala é porque é ruim mesmo. Tipo, o cara tropeça na bola e, tipo, todo mundo vai dar risada. Tipo, sim. é um bagulho mais O resenha. máximo que rolava era briga com o juiz, né? É, nossa, mano do céu. Teve uns três do meu time que foi expulso no campeonato lá porque chamou de Edna lá, a juíza. Aí o outro chamou de Amir Kling lá. Tipo, os cara do meu time perdiam a linha, muito demais. Doideira. Isso aí foi o Luiz. O Luiz perdia a linha muito fácil, muito competitivo. Tinha que ser menos competitivo. Mas, mano, os campeonatos organizem porque são sensacionais e bandas. Vale muito a pena e vale assim. Acho que é uma dica muito, muito importante que eu falo sempre pra galera. Não é só querer estar e estar e querer pertencer à parada. É fazer por merecer pertencer. É tipo, é ir nos shows, é colar com a galera e fazer uma resenha, conhecer a galera. Porque, tipo, é muito fácil você falar, ô, me chama pra jogar, mas você tava onde, velho? Nesse tempo todo que todo mundo tava Sim. rolando uma cena toda, é muito fácil É, você querer chegar. isso serve também pra shows, né, Pra cara? shows, então, tipo, a galera tem que É, colar. era o papo que eu tava falando, como a gente vai andando na É o conversa, mas. TDAH aqui, eu sou muito TDAH, Não, velho. nós somos. Mas vai andando na conversa, mas é aquele papo da banda mesmo. É a banda pra fazer parte disso. Tem muita gente que chama, pô, é panelinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente dá espaço pra todo mundo. Mas queira estar no espaço, e quando estiver no espaço, faça o legal com carinho, sabe? Tipo, a gente, pô, pode ser a melhor banda do mundo, pode ser encantar a gente no palco. Mas se a gente vê que não deu carinho de realmente divulgar a parada, chegar na casa, cumprimentar bem o técnico, conversar com todo mundo, com os produtores, chegar na casa e tá tanto faz, é mais uma noite, sabe? Não vamos chamar mais, tá ligado? Não adianta, tá ligado? Tocou, desce do palco e vai lá pra fora pra fumar. Acontece muito, acontece muito. Tipo, não vê as outras bandas. Quer que todo mundo Sim, seja público, mas não sabe ser público também, né? sim. É, tem que fazer parte do todo, né? Eu Tem muita gente que fala isso também. Eu não sou muito a favor de ficar, obviamente, brigando com banda porque não me viu, porque não. Até nos shows que as bandas que tocam abrindo a Bicude mesmo, às vezes a banda não vê a gente depois. E não tem problema, eu não ligo pra isso, porque eu acho que tem que ser um pouco natural as coisas também, né? Tipo, você tem que conquistar de alguma forma. E se não viu, não tem problema, é porque não gostou. É normal. Ou não que seja ruim, mas não gostou. Às vezes o som não gostou, não bateu. Ou, acontece muito. E eu acho que o que as bandas têm que fazer é realmente ir atrás de fazer o som e escolher bem o público, direcionar bem para onde você está colocando sua música, onde você está jogando o seu som, o seu trabalho. Então, basicamente, finalizando aquele papo lá sobre o que a banda precisa para estar junto com a gente, é basicamente isso. A banda, ela ter o carinho em cada show. Todo show que ela fizer com carinho. Tipo, tem banda que a gente conversa às vezes, vê que tá dando já, sei lá, tá esgotando os ingressos, a gente vai falar com a banda, meu, vamos ver uma data já daqui a 5 meses. E a banda fala, calma, a gente vai fazer no meio tempo ali
um show no Hangar, eu vou fazer um show na Jai, no Porta, tem um monte de casa agora, né? Isso é muito massa. Porta Maldita, vamos no Algo Hits, né? E a Tem gente uma fala, agora que tá bombando muito também, que é muito comentado. E assim, uma galera que veio aqui veio falando, pô, Casa Lab, Casa Lab, Casa Lab. Muito elogio de uma galera que veio aqui. Tem três picos que estão sendo muito elogiados da galera, dos artistas que estão vindo aqui do Underground. É vocês, o Lau, lá em Osasco, e o La Iglesia, a lá, borracheria, né? lá em Pinheiros, né? Sim, Então, tipo, são os três picos hoje que eu tô ouvindo no Underground que a galera tá mais comentando assim, que são, tipo, as casas que todo mundo quer tocar. que massa, cara, bom saber isso. E é basicamente isso. Tipo, se a banda fala. Se a gente quer marcar alguma coisa, a banda fala, meu, espera um pouquinho que a gente vai fazer um show daqui a 2 meses no La Iglesia, eu fico feliz. Porque eu falo, pô, ele tá tratando carinho. No mesmo que ele tratou a gente com carinho, ele tá tratando outro show. E do mesmo jeito, se ele for pra Campinas, mesmo que ele não tenha público lá, ele vai tratar com carinho, ele vai O máximo fazer um possível. collab com as bandas. E, pô, é outro ponto que eu falo com as bandas sempre. Pô, quer tocar? Não fica batendo sempre em São Paulo, tá ligado? Tenta fazer dois meses. Quer tocar muito? Faz dois meses. Só que aí tenta fazer intercâmbio com banda de fora. Vai, pô, faz amizade, vai ver banda do Rio que seja do mesmo estilo de vocês, de Campinas, de Curitiba, e faz uma troca. Vocês fazem um show legal pra eles aqui, eles levam vocês pra tocar lá e faz um show legal lá. E assim vocês vão fazendo uma agenda. Vocês vão fazendo isso com várias bandas em vários lugares, e aí vocês vão fazendo uma agenda. E é a melhor situação pra você tocar sempre, do que você ficar toda semana tocando em São Paulo e não conseguir levar sempre público, né? É, que São Paulo é grande, mas não é tão. Sim, Tipo, ainda mais no começo, cara. É muito, tipo, hoje em dia, é, esse lance do acesso, querendo ou não, antigamente, até 2000 e tantos, você tinha que caçar a banda pra você ver, né? Tipo, às vezes você via uma banda no flyer lá, aqueles flyers antigos que tinha no Hangar, no Sky Skate Rock, no ABC Pro HC, você viu um monte de banda, você ia pesquisar, né? Pô, qual é o som dessa banda e tal, e as bandas ganhavam um público assim, né? Nessa divulgação, boca a boca, flyer, essas coisas. Hoje em dia a galera tem muito acesso, então todo dia tem alguém na minha DM mandando, escuta meu som, lancei tal som. Então tem muita coisa rolando. Então, tipo, São Paulo tem público, o rock tem público, sim, tipo, tem muita gente que fala, pô, eu faço rock, não tem mais, existe mais cena pro rock. Claro que existe. Tem muito público, você vê as bandas mesmo que, sei lá, antes da pandemia lotavam casa, agora estão lotando casa 3 vezes maior, 4 vezes maior, tá ligado? Então o público tá crescendo não, o público existe e tem muita gente nova curtindo o som. A gente vai vendo nas nossas bases de dados ali que a gente tem de compra de ingresso. Tem muita gente de 18 anos, 19 anos colando shows, tá ligado? E tem público pra você, mas você tem que fazer sua estratégia. Você tem que chamar a atenção de alguma forma. E é e o chamar a atenção tem que ser completo. Chamou a atenção de alguma forma, seja por tráfego pago, seja por uma música que tem um assunto X que viralizou, né? É, a galera que vai seguir sua banda, ela vai fazer uma visão geral do que está acontecendo. Então você vai ter que ter uma sessão de fotos legais, você vai ter que ter um acompanhamento de um social media bacana, vai ter que ter alguma coisa de vídeo, vai ter que, tipo, hoje em dia o público pede muito. Existe, obviamente, muitas bandas low profile, mas o público gosta muito é de bandas meio Big Brother, né? isso que esteja ali mostrando o Que tempo tá todo. lá no Stories do Instagram todo dia postando e falando, meu, tamo aqui hoje, tamo ali, tamo participando disso, tamo no coquetel de lançamento de tal banda. E o público quer seguir artistas que eles se inspiram, então eles querem ver pessoas que estão sempre ligados à música, a outros artistas, e a banda que tá em outros shows, vendo outros shows e posta que tá em outros shows, tá ligado? Eu falo muito isso pra minha banda, tipo, todos os integrantes da minha banda são bem Engajados, né? Dá pra ver que a banda é engajados, toda bem engajada, né, nas redes sociais, são bem né? engajados com outros shows mesmo. A minha banda cola muito em outros shows para ver outras bandas que estão rolando. E nessa a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo também, vai vendo.
tudo que tá acontecendo. A gente não perde o time e esse é o geral, né? É a E, estratégia, né? Não tem jeito. e outra parada que você está envolvido também é com, não sei se está mais, mas eu acho que acredito que esteja com a Emotur Brasil. Sim, com a Emotur, sim, com a E como é que Emotur. surgiu isso? Cara, a Emotur foi um. A Emotur, pô, continuo. Continuou. A Emotur foi, inclusive a Emotur a gente vai fazer uma festa hoje, né? Daqui um pouquinho a gente vai fazer lá na Jai. É uma festa que a gente já faz há 3 anos. E é uma festa que eu comecei a tomar conta dela mesmo pós aquele tempo que eu fiquei parado, né? O tempo que eu fiquei parado na música. Eu comecei a cuidar de festa, tratar ela com mais carinho. E ela surgiu aí e agora tá rolando bastante coisa de principalmente cover, né? É, e é um festival que a gente quer tratar também como autoral. Ela se iniciou como autoral, né? E, e agora tá virando um pouco pro cover, porque o cover pós época de pandemia, o cover se virou muito pro emo, né? Tem muita banda do emo aí fazendo cover geral. E cada dia nasce uma banda cover nova agora. E isso é muito bacana. Então a Emotour, ela abraça esses dois mundos, tanto cover quanto autoral. E é uma coisa que a gente está tratando com um pouquinho mais de carinho, junto com a Agulha Eventos, né? Tanto a Agulha quanto a Emotour. Uma parada que eu sempre vejo nos eventos da. E aí é a visão de quem tá de fora. É que sempre todo evento tá sold out. Tipo, seja ele mesmo com cover, seja ele trazendo o autoral. E aí eu faço uma pergunta pra você assim. Uma pergunta pode ser até um pouco polêmica. Para alguns, para mim não é, e eu falo isso com muita naturalidade porque foi uma crítica que eu faço, principalmente à minha geração. A gente foi muito cruel em principalmente no momento que surgiu o emo estourou no Brasil, a gente foi muito cruel. Minha geração foi muito cruel. E, tipo, se bateu muito nas bandas, tal, falando que, acho que você já deve ter ouvido isso, que não era rock, e hoje as bandas estão aí mostrando que são rock, e com uma atitude muito mais rock, numa cena muito mais rock, do que a galera dos tiozão lá atrás que morreu no tempo, parou no tempo. O que você leva a esse, tipo, a galera acordou pra vida, a cena se uniu mais e falou, porra, vamos mostrar pra essa cambada de tiozão chato do caralho que a gente pode fazer a parada acontecer. Como é que você vê isso, mano? Cara, eu trabalhei nesses dois momentos, né? Eu nunca. Eu vi muita gente parando nessa época. Teve um momento muito de alta ali do hardcore, do emo e do metalcore. E nessa época foi muito cruel, realmente. Foi muito difícil. A casas. Era muito deboche, muita coisa difícil, né? E a gente, eu acho que com o tempo, algumas bandas até nunca se titularam emo, né? E hoje em dia a galera Já bate no já, peito, né? já Fala, é. eu sou emo. E isso é massa, cara. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu acho. Não só a questão do emo, eu acho o emo sempre incrível, mas até a mudança da cabeça da pessoa, eu acho isso incrível, porque a gente vê uma evolução, eu acho que não só a questão de tipo, o artista quis tomar a frente e mostrar pra. Não, eu acho que é uma evolução da mente mesmo, do ser humano ali, de parar com algumas coisas, com alguns preconceitos, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem vencido, obviamente que é uma luta que vai ser por anos e centenas de anos, não tem jeito, mas são vários preconceitos que o emo tinha, né? Pela vestimenta, pelo estilo de música, e depois veio o lance do colorido também, que, porra, foi mais difícil ainda pra essa galera, mas tem banda que se manteve, pô, Fresno nunca parou, Reitinho,
CPM, que é do hardcore, mas sempre se englobou nessa cena, tá ligado? O Glória, pô, são bandas que sempre se mantiveram e elas foram crescendo também com o seu som. Elas foram mostrando pra essa galera que elas conseguem fazer um som bom. E não que era ruim, mas que obviamente tinha evolução que, pô, que os tiozão de hoje também foram jovens que estavam na garagem, que às vezes não tinham um som tão massa e pegou muito, né? Teve muita banda nos anos 2000 que, pô, com esse boom do YouTube e tudo mais, gravava uma paradinha e soltava no YouTube e isso acabou essa parada queimando eles mais pra frente, quando botava um som deles antigo e a parada não era tão legal. E aí, com essa evolução mesmo de mente e de som juntando, e aí teve essa época da pandemia que fez. Teve muita gente que saiu do emo no geral, ali nessa época de 2012 a 2015, muita gente largou. Eu continuei fazendo essa cena e, e vendo, né? Pô, é uma parada que eu sempre que eu tenho uma conversa, alguma palestra, alguma coisa que eu vou falar, eu sempre falo sobre a Fresno, cara, que eu lembro que a Fresno um dia tava tocando, sei lá, no áudio, e no outro dia eles estavam tocando numa casa para 300 pessoas no interior de São Paulo. Tranquilo, tá ligado? Tipo, era uma banda que entendeu a fase dela e que ela precisava passar aquele momento De altos e de altos baixos. e baixos. Teve banda que acabou porque não ia passar por isso, entendeu? E teve banda que continuou, porque entendeu a Fresno, mano, bateu no peito, continuou. O Glória continuou, o Reitinho continuou. E, e pós-pandemia, a pandemia foi a pior situação do mundo, não tem jeito de falar que foi uma coisa horrível, mas ajudou um pouco uma galera que tinha parado de escutar por causa daquelas lives, né? Aquelas lives no começo, mas depois de uns dois, três 2 meses meses, ficou saco. saturou. Mas os primeiros meses, tipo, a Fresno fez live para um caralho, acho que era Quarentemo que eles faziam. E, pô, live que bateu 1 milhão. E ajudou essa cena a rolar legal, voltar, né? Então foi uma parada que, pós-pandemia, quando a gente voltou a fazer show, as bandas estavam levando 2, 3 vezes mais público. Porque aquela galera que tinha parado e tinha achado que a banda também tinha acabado, porque parou de procurar, pesquisar. E aí já foi uma mudança de, pô, o Facebook tá morrendo, vamos pro Instagram. E aí que a galera deixou mesmo de acompanhar, porque nem seguia, né? Ia seguir outro ciclo que eles estavam vivendo. Então essa galera começou a ver, pô, tá no Trend Topics, a Fresno, tá, sai no jornal, Fresno bateu tanta gente na área. Então isso ajudou muito as pessoas voltarem, entenderem e consolidar o emo no geral. E, teve diversas situações também que ajudaram. Teve uma parada que eu fiz parte no começo também, que foi o Bloco Emo, que, querendo ou não, uma galera viu algo que talvez a galera desdenhava, que é ver 25 mil emos numa rua, assim, tá ligado? Pra curtir um carnaval. Acabou. Não, o Bloco Emo existe Mas ainda, você tá rolando não. legal, eu não faço mais parte. Quando eu parei, eu saí do Bloco também. E é uma parada que fez também fez a galera acordar e olhar pra cena, assim, tipo, cara, 25 mil pessoas na rua. Isso foi no primeiro, no segundo foi 50 mil pessoas. Gente, pra caramba. Então, tipo, existe público, existe pessoas cantando a música. Então, aí muita gente começou a olhar com outro olhar, com um olhar mais de tipo, não foi uma parada de adolescência. Não foi, sei lá, uma boy band, tá ligado? Foi uma parada mais que a galera ainda escuta, ainda gosta, ainda Identifica. se identifica e se vê ali dentro, né? É uma parada que a galera ainda tem uma fala ali dentro da parada que o poder de fala que não tem em outros lugares. Então, a galera começou aos poucos voltar, voltar, voltar. E aí, pô, e aí também teve esse desdenho depois, né? Tipo, pô, quanto tempo mais vai durar o emo após esse boom que rolou, né? Cara, eu acho que veio pra mim, veio pra ficar. Então, eu falava isso, sempre falei, tipo, depois que rolou o pós-pandemia, eu falei, meu, o que a gente tem que fazer é não parar, porque vai ter baixa, tipo, pô, a gente veio pra um pico ali gigantesco de banda que levava, sei lá, banda menor que levava 200 pessoas, levar 800 pessoas, tá ligado? Essa banda vai voltar a levar 400. Vai acontecer isso.
Mas vai ter banda que vai conseguir aproveitar ao máximo isso e, pô, a Fresno de novo é um exemplo disso, Glória, tá ligado? São bandas que cresceram nessa época ainda mais, conseguiram se reestruturar para virarem, estarem no auge também agora, tá ligado? Eles tiveram, pô, a época deles de TV, estavam todo dia na TV, todo dia na rádio, e agora que eles têm menos espaço, assim, TV, eles estão no auge deles. Então, Leva tipo, mais pessoas até do que na do época que de Glória. aquela época. Então, vamos aproveitar isso, vamos. Tanto que, pô, eu tô montando um portal agora da música e eu falei isso na reunião, falei, meu, quanto mais produtoras, quanto mais festas, quanto mais shows, quanto mais bandas estiverem rolando, pra mim é felicidade, cara, porque o momento mais feliz que eu vivi na música foi quando eu comecei e eu via 30 produtores em São Paulo fazendo evento, 1.000 bandas principais, né, que a gente poderia considerar principais, rolando, então a gente tinha opção pra tudo, né? A gente tinha opção de casa pra fazer show, teve uma época que era muito difícil que a gente foi abrir o feeling dessa forma. Porque a gente viu a Tribe tava fechando, a Inferno tava fechando, a Altos parou de fazer show. Tinha um hangar, o hangar parou um tempo também. E a gente falou, meu, vamos abrir uma parada, tá ligado? E então, quer dizer, quanto mais casas tá abrindo, quanto mais festa rolando, mais tema de festa rolando, mais produtores estão começando a fazer evento e fazendo com carinho, a gente vendo que não é só uma parada aventureira, né? Que é tipo, pô, fiz um evento, fiz dois, perdi dinheiro, acabou, nunca mais faço evento. Então, a galera tá estudando antes de fazer uma parada, tá? Estratégica também. Então, quanto mais tiver isso rolando, mais quer dizer que a cena tá rolando. E o público vai ter o que fazer, né? Tipo, não vai ficar toda semana na mesma festa, toda semana no mesmo show, toda semana na mesma banda. A galera tem, querendo ou não, a maioria da galera é CLT que, pô, tem o seu sábado e domingo ali pra curtir alguma coisa. A sua sexta de noite, né? Então, o que aconteceu naquela época que parou foi isso. Teve muita briga entre as bandas, teve muita briga entre as produtoras, muito festival brigava entre si, que acabou a galera tendo menos coisa para fazer, menos rolê para ir, menos e virava uma briga, as bandas faziam show no mesmo dia, para uma atrapalhar a outra, a produtora, saca? Rolava umas paradas dessas, Rolou então. bastante isso no passado. E hoje em dia, pô, a galera se respeita e a gente tem uma visão, tipo, antigamente a gente não conseguia ver quanto de público tinha. A gente não mensurava isso. Hoje a gente entende que existe público para todo mundo. Então, pô, se a gente tá tendo uma festa no Carioca, tá tendo uma festa na Jai, tá tendo uma festa no Augusta Hi-Fi, tudo do mesmo segmento do emo e todas estão lotadas. Isso é muito massa, cara. Eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito de ver isso e acompanhar as outras festas rolando bem, tá ligado? Eu acho que é necessário. Porque a pessoa às vezes não tá na vibe de ver as bandas que eu tô fazendo no Hi-Fi e vai pro Carioca, vai pra Jai, pro Fabric, vai pra outros lugares. Vai pra casa lá. E vai pra Casa Lab. Então, tipo, a gente dá opção. Quanto mais opção a galera tiver, mais a galera vai querer fazer parte desse ecossistema de show, de festa, de tudo que tá acontecendo. E nessas eu começo a inventar algumas coisas, tipo campeonato de futebol. Pô, a gente fez a transmissão de futebol na Casa Lab lá da final do Paulista. Pô, na época do filho a gente já fez kart, campeonato de kart, com Pô, banda. deve ser da hora isso A aí, gente, hein? a gente quer fazer lá na casinha lá de poker, de futebol de botão, tá ligado? A gente quer fazer sempre. Tipo, você tá se reinventando. A ideia é, tipo, trazer novidade pra galera, né? Trazer coisas que façam a galera querer estar no rolê. Tipo, não fica caralho, mano. A única opção que a gente tem é de novo nesse mesmo lugar, sabe? Tipo, nessa mesma festa, com os mesmos DJs. Com as mesmas Não, bandas. com as mesmas bandas, não. A gente também tem a opção de ir na Milo, tá ligado? Tem a opção de ir na Porta Maldita, tem muitas opções. Então a cena hoje, eu acho que ela tá mais forte, mais consolidada do que na época que estava na grande mídia. Porque hoje em dia, talvez a grande mídia, ela na verdade, ela se espalhou e virou várias bolhas, né?
que, querendo ou não, a grande mídia é o sertanejo, nunca vai fugir disso, né? Sertanejo e o funk sempre vão estar lá nas TVs. Mas a gente tem, pô, Instagrams, tem várias páginas, tem coisas que, que abordam, que fazem essa cena rodar, que fazer parte disso já é legal, tá ligado? Teve uma parada. Só antes aqui, vou agradecer a galera aqui que apoia o podcast. E hoje tem um sorteio aqui no podcast. Inclusive, já soltar aqui. Bom, agradecer a Trendwear, você que curte camisas camufladas, bermudas, bolsas, mochilas. O pessoal da Trendwear tá aí na tela. Tem um ótimo material para vocês, um preço bem acessível. Então procura eles lá, procura a Márcia lá, chama no Instagram lá, fala com ela que produtos de qualidade. Já já vou soltar nos meus stories várias peças de roupas com vários tamanhos lá que eles têm bem bacanas. E logo vai ter sorteio aqui também no Zona Independente. Agradecer o pessoal da SE, Assessoria e Produção, que está sempre fortalecendo aí com a gente. Então, um artista que não sabe como, quer procurar novas mídias, vai lançar o som. Então, procura lá o pessoal da SE, o Gil, levar para a música para a rádio certa, para a web rádio, para o portal de notícia. Então, já ajuda também na divulgação do artista isso, para ajudar a crescer nesse ecossistema. E agradecer o nosso patrocinador, nosso apoiador, a Naldini Street Rock, que mandou este tênis aqui do Iron para sorteio e chegou o grande dia. Guardei para uma pessoa especial o sorteio deste tênis e eu vou soltar aqui agora. A regra era muito fácil, era comentar no podcast do Zona Independente, lá na postagem, a hashtag Zona Independente e seguir a Naldini, seguir a BetLab e me seguir lá. E o vencedor do podcast desse tênis aqui do Iron, que vai vir buscar aqui no estúdio, é o professor Góes. Então, professor Góes, vou te chamar no Instagram porque o senhor venceu este tênis do Iron, é seu. Então, o senhor vai vir aqui receber, a gente vai gravar um videozinho, tirar uma foto para mostrar que a gente entrega mesmo o prêmio. Não, as pessoas acham que a gente não entrega os prêmios, entregamos. Está sempre provando aí que a gente entrega os prêmios. Agradecer também a galera do Cheque Teatro, que está sempre fortalecendo com a gente com ingressos de stand-up aí para sorteio para a galera na live. Então, toda semana tá rolando aí de 6 a 8 pares de ingressos que a gente está distribuindo aí para a galera curtir stand-up, seja no Comedy, seja no Hilário, seja em qualquer casa aí. Tudo com o oferecimento do Cheque Teatro, beleza? Então, agradecimentos feitos, sorteio realizado. Ronaldo, vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que você vai gostar dessa pergunta. E a Bcode, cara? O que é a Bcode na vida do Ronaldo hoje? Cara, Bcode foi como eu falei, foi uma parada que eu montei quando eu tava com a saúde mental meio complicada, né? Foi esse tempo que eu parei, larguei meio que meus trabalhos antigos, deixei tudo meio em off, e ali com a Bcode eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa dentro da música que eu não, tipo, que não seja produção. Eu preciso voltar a fazer parte também de ser artista, né? De estar junto com a galera, porque às vezes a galera fica, às vezes a galera me olha como produtor, né? E às vezes não bate assim, tipo, pô, a gente não tem uma conversa mais, porque a galera às vezes tem medo de falar comigo, tá ligado? Sério? Tem muita gente que tem esse negócio assim, essa distância, né? Pô, produtor, o cara que faz várias paradas e tal. E às vezes tá como banda também, tipo, conversar, até ter a minha palavra aqui, como banda, pô, eu faço isso com a minha banda, faço isso também, porque dá certo, isso é bacana. E a Bcode, eu tive esse momento, eu falei, meu, eu quero fazer isso. Eu vou juntar uma galera que eu tenho confiança nesse tempo de música ali. A Bcode de 2000, você vai fazer 3, vai de 2022. Eu já tinha 13 anos de música, ali, 14 anos de música. E aí eu juntei uma galera que já se conhecia, que eu já via que já se conhecia, já trabalhou comigo e que, pô, a gente tava junto quase todo final de semana, só que a gente nunca se juntou pra fazer música, né? Então, eu juntei essa galera, inicialmente aí com um parceiro que era o Nave,
que era de uma banda chamada Quarter, que era o Quarter foi a primeira banda que eu realmente contratei na vida, lá no Afonson. E o Nave era dessa banda, e é dessa banda, o Quarter existe, ainda tá tocando pra caralho aí, lançando música. E só que ele, infelizmente ou felizmente, ele acabou saindo da banda. Infelizmente eu digo porque ele acabou saindo da banda porque ele foi pra Portugal, morou lá, eu acho que um ano, e venceu várias coisas bacanas. E aí nessa a gente colocou os irmãos Parras aí, que eram de uma banda chamada, que são de uma banda chamada Only, que tá meio parada, mas eu juntei um time assim que eu falei, meu, são todas as cabeças ali que eu juntei, são pessoas que dentro das bandas que eles tocam, na época, eles eram cabeças. Então eu não vou ter esse problema De de só eu. ficar puxando toda a galera. E isso acontece muito na Bicode, tipo, meu, quando o grupo tá muito parado, fica 3 dias parados, alguém vai lá e fala, meu, e aí? O que a gente vai fazer essa semana? Como vai ser tal coisa? O que tá acontecendo e tal, sabe? A gente nunca fica parado. Então, são 3 anos assim que, tipo, obviamente, banda dor de cabeça, conviver com mais 5 caras dá dor de cabeça, tá ligado? A gente sempre vai acabar tendo uma coisa ou não, que a gente concorda ou não, mas assim, sem dúvida a banda que o mais deu certo, assim, de convívio e também de público, cara. As outras bandas que eu tive foram muito mais molecagem, assim, mais tipo, vou fazer e tal, sem muita experiência no sentido de estratégia de banda. A última que eu tive, que foi um pouquinho mais sério, que foi o Bardo, que a gente gravou bastante pro Super Combo lá. Eu fiz também, mas eu não fiz. Eu fiz mais pensando em ser uma parada para relaxar do que realmente levar a sério. A Bicode não, a Bicode eu juntei os dois. Falei, meu, vai ser uma parada que vai ser minha válvula de escape, mas vai ser algo sério. Tipo, é algo que a gente vai ter, tipo, pra valer a pena, a gente tem que conquistar um público. A gente tem que pegar, a gente vai, sei lá, testar um ano gravando e abrindo shows pra gente começar a fazer show próprio e ver no que dá. E tudo que eu fiz de estratégia, eu fiz uma estratégia de 2 anos com a banda. Tudo que eu montei de estratégia com a banda até hoje deu certo. Todos os números e todas as ocasiões a gente conseguiu acertar. A gente tá vendo ali, falando, você falou 3 anos, né? A gente tá falando ali do Bem-vindo à Terra do Bem e do Mal, o EP Sim, de 2023. Aí teve o Despertador, single, né? sim, Em 2023 também. Aí a gente tem o Gangrena, que, tipo, cara, eu tô olhando aqui, a gente tá falando de quase 120 mil players só no Spotify. sim. Que pra uma banda underground é coisa Bacana, para né? um caralho. Sim. É coisa pra caramba. A gente tá falando de muita gente escutando a música por muito tempo. Como é Sim. que foi isso? Da onde surgiu essa música? Surgiu isso? Como é que foi, mano? Cara, O processo de composição. Como é que rola o processo de composição da Bicode? então, como eu falei, na Bicode nós somos todos cabeças da banda. E cada música é de um jeito diferente que acontece, né? No primeiro EP que a gente fez o Bem-vindo à Terra do Bem e do Mal, foi uma parada mais o outro vocalista, o Mar, fazendo, eu dando mais algumas ideias, algumas referências pra ele, e ele falando, meu, vamos fazer. Ele nem era dessa cena, nunca conheceu o metalcore, agora que ele tá, tipo, entrando de cabeça, ele tá curtindo muito. E aí ele começou a fazer algumas coisas, eu fiz uma das músicas do EP. é, Logo em seguida veio, foi a sequência mesmo, Despertador, foi em Eu tô seguida? aqui pelo Spotify. É, Tá aqui pelo é, Spotify, aqui, ó. ainda bem porque eu não sou bom Aí de veio o mente, não. single, né? O O Despertador. Despertador foi com o Mido Glória, que a gente gravou. Que aí o primeiro EP a gente gravou com o Camada, que é da Emércia, que é uma banda que cresceu muito também E a Mercy já nesse fez, período. já... Foi o show que eu falei do Sold Out. Bacana. E foi o único show que eu não saí do prejuízo e foi o único show que eu paguei cachê. Que da hora. Foi- A Emerson é demais, é uma bandaça. E a gente gravou esse primeiro EP com o Camada, que é o tecladista da Emerson, produtor no geral. E depois a gente, com o tempo, a gente foi pesquisando algumas coisas. O Camada também, ele começou a ter muito trampo, graças a essa virada da Emerson.
E ele também se juntar com uma galera bacana, ele conseguiu muito trampo, principalmente com essa turnê NX0. Ele fez tudo de audiovisual pra eles lá. E a gente foi atrás de outra pessoa e a gente acabou, pô, se juntando com praticamente o nosso sétimo. Nós somos em seis, né? E aí a gente acabou se juntando com o sétimo integrante, praticamente, que é o Vini do Glória, que gravou o nosso. Tá gravando desde Despertador as nossas músicas. Eu acho que não tá aí, na verdade, veio primeiro, acho que os monstros voltaram Os mais monstros cedo. voltaram mais cedo. É que aqui na discografia É, ele tá mostrando acho que aqui. foi a primeira música que a gente gravou com ele, foi o Monstros Voltaram Mais Cedo. E aí depois veio o Despertador que a gente fez comigo e com ele também participou da música. Ou ele participa dos monstros? Não, ele participa dos monstros, desculpa. Ele participa dos monstros, voltaram mais cedo. O Despertador é o Mi. E aí o Gangrena é com o Estevão Tavares, que era um parceiro nosso que estava na época, a gente estava fazendo uma tour bacana com ele. E a gente falou, meu, vamos fazer uma música pra rolar legal, pra ter ele junto com a gente, já que a gente tá fazendo tanta parte, né, desse período, né, que tá tão com a gente. E, pô, foi no show, sem dúvidas, Gangrena e Despertador são as músicas que a galera mais canta. E esse EP novo tá incrível pra gente, assim, no sentido de resposta também. Coração Frio, parte um. Que É, aí a gente vai falar aqui as músicas, né? Alguém no Meu Lugar, Profecia, Precipício, Escuridão. Tem mais aqui? Não, não, só essa só aí. essas quatro É, músicas. o- no Coração Frio a gente. A ideia era ser um disco, a ideia ainda é ser um disco, né? Só que a gente, como a gente tá vivendo uma época que a galera é muito rápido tudo, e é muito difícil a gente pegar pra divulgar tudo de uma vez só, a gente falou, vamos dividir esse disco em duas partes. E a gente vai fazer o Coração Frio um e o Coração Frio parte 2 agora. A gente tá gravando não, a gente tá em pré-produção pra começar a gravar mês que vem, parte 2. E aí as composições são feitas basicamente dessa forma que eu falei. Alguém chega com uma Todo mundo. ideia. Quando o Jimmy entrou na banda, ele meio. No começo foi mais o Mar mais, eu e o Nave, que fazia meio que a produção. E aí a gente levava pro Camada. E agora, quando o Jimmy entrou, o Jimmy assumiu toda essa parte de produção pra gente, assim, tipo, de trazer alguma coisa pra gente, a gente ir moldando e até chegar no estúdio, e o Vini também ajuda a gente. E, e o Coração Frio parte um foi assim. O Coração Frio parte 2 a gente tá fazendo. Ainda a gente vai decidir quais músicas vão, mas esse eu tô levando mais músicas pra banda. Uhum. Eu tive um momento aí que eu consegui também descansar uma semana, que eu falei, meu, eu vou ficar meio sem responder ninguém, meio travado ali. E aí eu tive uns 3 dias que eu falei, meu, eu comecei a escrever sem parar. E aí eu fiz um monte de música, fiz umas 6 músicas de uma vez só. E aí eu mandei pra eles, já mandei já de uma forma que eles já entenderam a parada e já o EP em teoria tá quase pronto. A gente vai juntar as minhas músicas com as do Jimmy, com as do Maia, a gente vai ver quais que vão entrar no EP mesmo, que é a parte 2 que é meio que uma resposta à parte um, né? Tem uma previsão de lançamento, final do ano? Dessa vez a gente lançou a parte um as 4 de uma vez só. A gente não sabe quantas vão ser na parte 2 ainda, a gente não decidiu isso. A ideia inicial era ser 4 e 4, mas talvez com essa nova situação que a gente quer lançar uma por mês, talvez sejam mais de 4, né? Talvez a gente feche 10. Vai ser coisa de reunião ainda, coisa de também de tempo, da gente conseguir gravar e não prometer nada que a gente não consiga alcançar. Então, a gente vai ter essa reunião, aí a gente vai esperar o show do Hangar primeiro, que é o show de aniversário. Aí na semana seguinte a gente se reúne toda terça-feira Só para reunião de banda. só reunião de banda. E a gente vai decidir pós Hangar o que a gente vai fazer nos próximos passos aí, quais vão ser, né? Top. Bom, galera, estamos chegando no final, até porque o meu amigo Ronaldo tem um compromisso, e aí eu já vou deixar aqui o convite para você falar para a galera onde que é o compromisso, se a galera quiser colar, aonde vai ser. Então, eu quero agradecer, primeiramente eu quero agradecer você pela sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara que é muito corrido, é muita demanda na sua vida. Então, tipo, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vir aqui,
somos quase vizinhos, né? Sim. Aqui de Moca, desejar para você, seja com a Casa Lab, seja com a Agulha, seja com a Emotur, com a Bicode, com os campeonatos, com tudo que você faça o máximo sucesso possível e inimaginável, tipo, que seja tenha muito sucesso, porque você é uma pessoa do bem. Pessoas do bem merecem ter sucesso, cara. Então é isso que eu desejo para você. Espero que você tenha gostado de trocar essa ideia aqui. Acho que a gente nunca parou para trocar uma ideia assim lá no Tão futebol, fundo, é. tipo, parar mesmo para conhecer. É, essa câmera é sua. Quero agradecer a sua esposa também por ter vindo aqui, ficado aqui ali no bastidor acompanhando, Backstage aí. no backstage. A nossa gatinha ali que tá dormindo, adora um podcast, adora curtir um bate-papo. Então essa câmera é sua, Ronaldo. Agenda de show, agenda de eventos, endereço da Casa Lab, é tudo seu ali, mano. É Você isso, que pô. manda. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite. Também fico feliz aqui pelo podcast. Espero que cresça cada vez mais. O espaço aqui é incrível. Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de vir aqui também, conhecer. Hoje a gente vai estar lá na Jack Club. Tá tendo evento da Casa Lab também. Se quiserem colar a Casa Lab, ela fica atrás do Shopping Santa Cruz, 2 minutinhos andando, na Life Green 930. É só colar lá, Casa Lab SP. Hoje até meia-noite tem evento lá. E aí, a partir das 11 também, a gente tá na Jai Club, que hoje tem um Cover Nation, que é uma parada que a gente faz remeter aquele Cover Nation MTV, que hoje vai ser um Cover Nation, a primeira vez que a gente vai fazer o Cover Nation indie, voltado pro indie. Vai ter Kings of Leon, vai ter Radiohead, Arctic Monkeys, The Strokes, Só bandão. Portishead, vão ter The Cooks, vão ter várias bandas, vai ter discotecagem nossa, minha, da Naná, do Confusion, da Suzy. E, pô, a Jai é um lugar incrível, é outro lugar que eu amo de paixão. E colhem lá a partir das 11 aí, tá todo mundo convidado. E é isso, sigam a gente aí, tem a Bicode também. Bicode vai tocar no Hangar 110, sexta-feira que vem. Você está convidado, Opa, vocês estão convidados aí a colarem no show, show de aniversário. A gente tem cada vez mais, quanto mais música a gente lança, então menos a gente toca as músicas, a gente tem as mais antigas, né? Então, esse show vai ser que a gente vai tocar mais músicas novamente. A gente tem guardado algumas músicas para tocar só em momentos especiais. Então, esse show do Hangar aí vai ser mais um show especial pra gente. Tocar no Hangar é incrível, a gente sempre tenta fazer algo diferente lá, uma iluminação diferente, levar participação especial diferente. Então, a gente vai anunciar, sigam a gente lá, Bicode Rock, Casa Lab SP, Motur Brasil e Agulha Eventos. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e obrigado pelo convite aí sempre. obrigado a você. Galera, a você que estava na live, a você que vai assistir depois, que tem uma galera que assiste depois, tem uma galera que tá no rolê. Sim, sexta-feira, Sexta-feira, sextou. tem uma galera que tá no rolê e que assiste depois. Aí tem os nossos cortes também, que a galera assiste. Os cortes, graças a Deus, estão cada vez rolando mais. Teve até um corte hoje que a produção me avisou que foi o baixista, o Jean Mosa do Raimundos, compartilhou. Então, tipo, muito Chegou o quadro do Losito. é o quadro do velho punk que ele fez pra ele. Então, tipo, muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando os cortes, está compartilhando o podcast, que está abraçando essa ideia, aos apoiadores, aos patrocinadores. Não se faz nada sem vocês. Então, meu muito obrigado de coração. Desejo mais uma vez muito sucesso, que os eventos sejam cada vez mais bem sucedidos, e cada vez você consiga descobrir porque você faz um serviço muito importante para o rock, para a cena musical, ajudando a divulgar as bandas, a revelar essas bandas, a mostrar o caminho certo hoje, que eu acho que o papo hoje acabou rolando muito disso, de mostrar, tipo, galera, é isso, é aquilo, então foi um papo importante hoje. Galera, segunda-feira tem mais Zona Independente. Segunda-feira que vem eu entrevisto o Luken, que é um artista de RB, Soul, Black. Então, assim, o Zona Independente ele é um podcast focado à cultura, à música, à arte, seja qual é o estilo for. Então, eu vou trazer atores, diretores, músicos, produtores, de diversos estilos, que tudo agregue à cultura. Então, vamos descobrir, vamos se unir e vamos agregar, porque cultura
podem te levar tudo, menos cultura e educação, beleza? Um beijo para vocês. Até a próxima semana, na segunda-feira, às 9 horas da noite.